Boa noite a todo mundo que está ao vivo no Critica Brasil. Hoje nós vamos mostrar aqui no Critica Brasil, nesse momento, os melhores momentos do depoimento de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, ali, ao ministro Alexandre de Moraes. Ele esteve diante do Paulo Gonet, do ministro Luiz Fux e do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado dos seus advogados. Houve risos, o Bolsonaro de pitbull virou um poodle, assim como o general Heleno, acostumado a bater na mesa, a gritar, lá foi muito mansinho, não quis responder nenhuma pergunta dos ministros, nem do Paulo Gonet, manteve-se em silêncio, só respondeu ali as perguntas do seu advogado. General Heleno, como Bolsonaro, negaram tudo. Não sabiam de nada, tudo foi coincidência, a coisa não é bem assim, isso é só opinião. Ou seja, o seu Jair Bolsonaro ali se transformou na frente de Alexandre de Moraes. Se tornou uma pessoa muito educada, muito bacana, respondeu propositalmente ali muitas coisas, mas sobretudo foi bem treinado. Jair Bolsonaro passou dias no Palácio dos Bandeirantes, lá do Tarcísio, em São Paulo, fazendo um intensivão, uma sabatina para ele responder as coisas do modo como respondeu. Sobre as urnas eletrônicas, era apenas opinião. Aliás, sobre o voto impresso, era apenas um desejo. Jamais foi qualquer intenção de dar um golpe, de sair da Constituição, jamais. Nunca foi cogitado. Aliás, dizem que essa minuta só foi parar na mão dele quando o advogado imprimiu para defender ele. Ou seja, só que eu achei o seguinte, apesar das brincadeiras que teve, dos risinhos, da calmaria, eu achei que o ministro Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet não ali centralizaram profundamente algumas questões. Algumas questões passaram batido, passaram em branco, sem que eles interpusessem ali e fizessem uma contra-argumentação. Ou, por exemplo, perguntava novamente, do tipo, Bolsonaro disse que jamais teve contato com a minuta, não sabia, mas afirmou que teve essa reunião para tratar sobre assuntos da tal minuta, que foi mostrado na tela, ele disse. Ele não tinha, mas foi mostrado na tela. Olha, se foi mostrado na tela, eu vi a minuta. Mas aí não falou do conteúdo, disse, só era os considerandos. Mas o que os considerandos estavam falando? Eu acho que faltou para eles dizerem o que dizia esse considerando. E por que foi propositado? Se era o mesmo documento, estava lá no telão, é sinal que estava no PowerPoint, ou seja, lá que outro programa, mas estava. Quem mandou passar? Foi o senhor? Foi o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Esqueceram de perguntar isso. Aliás, para ele nem perguntaram sobre os Kid pretos. Não perguntaram, talvez vão mirar somente no Braga Neto. Mas deveriam ter falado tudo, perguntado todas as coisas, porque aí você vai ver a contradição entre um e outro. É preciso que haja uma cariação. Ora, o Bolsonaro fala que o Batista Júnior está mentindo. Insinua que o Freire Gomes não falou completamente a verdade. E diz que o Cid mentiu. Aliás, o advogado do Bolsonaro saiu dizendo que o Cid mentiu, omitiu e esqueceu. Dizendo que foi ótimo para a defesa. Bolsonaro diversas vezes pediu desculpa dos ministros Alexandre de Moraes e a gadaiada chamou até de maluco. Chamou o gado, aqueles que estavam na frente dos quartéis, de maluco. Imagine a Débora ouvindo uma coisa dessa e aqueles que foram presos, familiares. Mas é isso. Esse é o Bolsonaro. Se lasquem para lá, vocês foram de idiotas, né? Sempre tem um maluco aí que pensa, negócio de intervenção e tal. Então tudo o que ele fez, segundo ele, foi dentro das quatro linhas. Ele é um santo. Aí nesse depoimento se mostrou um verdadeiro santo. Que homem, que honra, não é? Então não disse em detalhes algumas coisas, fez a gadaiada vê-lo como um candidato, fez ali um histórico, na realidade achou que ia fazer uma propaganda, aproveitando a audiência que estava alta, tanto da TV Justiça como de todos os canais de notícias que estavam passando. Então ele aproveitou-se do momento para fazer campanha eleitoral, para falar bem do seu governo e mal do governo Lula. Esta é a verdade. O Almir Garnier, por exemplo, mentiu absurdamente. Eu mostrei aqui no Critica Brasil as mentiras e as contradições dele. Quando ele disse que não podia convocar as tropas ali no dia que o Congresso estava analisando o voto impresso, que foi coincidência.
de que ele mostra as tropas ali para levar um convite para o Bolsonaro foi coincidência, que jamais ele podia planejar alguma coisa em 4 dias. Mentira dele. As tropas estavam em Formosa, que fica a 78 quilômetros de Brasília. Enfim, foi uma mentirada toda. O Bolsonaro mentiu até a alma. Não sabia de nada, nunca falou de golpe, nunca. Um homem, o que ele queria que as pessoas fossem para a rua? Aliás, não foi perguntado, então, por que o senhor incentivava isso? Através da fala, porque diversas vezes ele falava essas coisas. Não foi perguntado, por exemplo, do vídeo que ele fez em frente ao Palácio do Planalto, quando disse, dependendo aí, vocês que vão dizer para onde as Forças Armadas vão. Ora, já tinha perdido as eleições. E o Braga Neto esteve diante também falando essas coisas. Espero que eles, claro, estejam reunindo essas provas para depois fazer uma espécie de acariação ou juntar, porque ele negou tudo. Aliás, hoje, quem assistiu pensa assim, pô, esse homem é um santo, coloca logo uma auréola na cabeça dele. Vamos ver um momento que ele chama os bolsonaristas de malucos. Presta bem atenção a isso, porque, gente, ele fala assim, ó, tinha alguns malucos e tal que acreditavam nisso. Os malucos eram os bolsonaristas que foram presos, que estavam pedindo aí intervenção militar. Vamos ver. Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Olha aí, tem sempre os malucos que falam sobre AI-5 e intervenção militar. Você, bolsonarista, que foi para a rua no dia 8 de janeiro, o que você estava pedindo? Não era intervenção militar? Não era o que você queria? Não era este o teu anseio de intervenção militar? Pois é, o Bolsonaro disse que você é um maluco, ou seja, um fanático. E ele bem sabe. E os idiotas foram lá servir de besta, pegando cana agora por causa desse indivíduo, que diz que não fez nada. Mas vocês estavam pedindo o quê? Aliás, com faixa. Tinha gente com faixa pedindo intervenção militar, com faixa pedindo AI-5 e o diabo A4. E o Bolsonaro chama vocês de malucos. Aliás, faz muito bem eles ouvirem isso do próprio Bolsonaro. Que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Ou seja, eles dizendo que não estimularam nada de anormal, e nós sabemos que tudo de anormal foi estipulado, tudo de anormal foi estimulado. Eles fizeram isso sim. Aliás, esse tempo todo os bolsonaristas ficaram alvoroçados a cada nota do Cid, a cada nota do Bolsonaro, e o Bolsonaro revela conversas com Forças Armadas, mas nega a tentativa de golpe, não tinha clima. E ele disse que não passou a faixa para o Lula porque ele não queria receber uma vaia. E vocês viram que em diversos momentos o Bolsonaro elogia o Michel Temer, tentando ali encontrar uma amizade com o ministro Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes foi nomeado pelo Michel Temer como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu vi ali uma espécie de puxação de saco, uma desculpa, Bolsonaro pede desculpa dos ministros, era só o meu jeito de falar, é o meu jeito de agir, eu estava ali nervoso. Ou seja, nada do que ele falava antes era verdade. E os bolsonaristas acreditavam. Ele disse que não tinha prova, não tinha como provar nada, era apenas ideia, era apenas opinião. Ou seja, o que o Bolsonaro estava fazendo na rua? Acreditando nas mentiras. E agora ele diz na cara dura que eram apenas ideias. E pede desculpa pelo calor das emoções, pelo jeito que ele fala. Presta bem atenção como ele diz aí, né? Ele pedindo desculpa. Presta atenção. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite.
E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder... Ou seja, era só papo meu, era só bravata minha, era só mentira minha. Mas as mentiras utilizadas como presidente da República. Mentiras utilizadas para incentivar o seu eleitorado para ir contra as pessoas. Para estar dizendo assim, eu não vou falar isso aqui, que eles estão recebendo 30 milhões, não vou falar falando. E aí agora ele vem dizer assim que não tinha prova nenhuma. Só falava o que vinha na cabeça. Só falava para incendiar o Brasil. Só falava para fazer a cabeça de amalucado, como ele mesmo falou. Então como é que as pessoas ainda podem confiar num homem desse? Que fala tudo o que pensa, mesmo que seja em detrimento da democracia, mesmo que seja para colocar gente no meio da rua, para que as pessoas quebrem as coisas, para que peçam golpe, para que sejam presas depois, sem consequência nenhuma, um inconsequente. Era apenas uma ideia minha, ora essa. Né? Aí perguntaram novamente sobre essa questão. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na... Ou seja, aí ele vai reclamar de algumas ações do STF, do TSE, que o proibiam de fazer certas coisas. Né? Porque ele achava que o Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto, era a casa dele particular e uma espécie de comitê. Mas aí o Alexandre de Moraes lembra que no caso, quando chamaram ele de pedófilo, que ele disse que pintou um clima, ele disse que assim, do mesmo jeito, o TSE não permitiu que esse vídeo fosse utilizado no horário eleitoral. Ou seja, ele pediu desculpa dos ministros, dizendo que não tinha prova nenhuma contra eles, sobre a corrupção e nada, e que falou aquilo que veio na cabeça. Tu tá entendendo, camarada desse? O desprestígio, a mentira que tem, ainda tem gente que acha ele super bacana. Ainda tem mais. Vamos ver aqui a Fux. O que o senhor atribui o deslocamento daquelas pessoas no 8 de janeiro para a Praça dos Três Poderes com aqueles atos? Não. Essa aí é uma pergunta para o outro. Agora, tem uma brincadeira que ele fez lá, né? Antes disso, ele falou que não passou a faixa Lula porque ia receber uma grande vaia, né? E claro, ia mesmo. E poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... Mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque eu não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Engraçado que o Bolsonaro se vê como alguém assim, santo, né? Uma pessoa proba. Pelo amor de Deus, o cara não se enxerga. Mas enfim, olha isso aqui, gente. Aí ele brincou com o Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês, puxou o saco do Alexandre de Moraes, puxou o saco do ex-presidente Michel Temer,
porque o Michel Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes, então foi muito solícito, brincou, aí muitos bolsonaristas ficaram putos, porque ele convidou o Moraes para ser vice na chapa dele, vamos ver, aí o Moraes dizendo assim, ó, eu declino 2 vezes, quando ele disse, olha, eu vou no Brasil aí, viajando, eu posso mandar os vídeos para você como é que a gente é bem tratado, ele disse, não, eu declino. E aí ele fez uma brincadeira, ou seja, gente, o Bolsonaro completamente transformado, um Bolsonaro equilibrado, um Bolsonaro falando calmo, em nenhum momento falou porra, eu no momento disse assim, acabou, porque eu queria que ele tivesse utilizado dos mesmos arroubos, né, que ele sempre falava, dessa mesma força que ele mostrava, o exército é meu e tal e tal. Vocês veem que as pessoas são corajosas apenas quando estão do lado de lá, dentro de um poder, mas que na verdade elas são covardes. Agora, ele dizendo que os malucos foram aqueles que foram para as ruas pedir intervenção militar, vamos ver ele falando, brincando com Alexandre de Moraes e falando, posso fazer uma pergunta aí? Posso fazer? Todo bonzinho. Posso fazer, Vossa Excelência? Uma brincadeirinha? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Olha isso. Visitando uns 8 municípios, se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Ai, ai. Isso, o nome disso é puxação de saco. Puxação de saco. Olha, né, em 2026, dando a entender para a gadaiada também que ele vai ser candidato. Mas, enfim, eu vi um Bolsonaro ali submisso, eu vi um Bolsonaro que negou todas as acusações, é um camarada completamente patriota, é um camarada democrata, jamais, né, iria fazer ali qualquer coisa que ferisse a democracia, ou seja, mentiu pra caramba. Agora, claro, todos os depoimentos serão contidos ali, vai mostrar as inconsistências e que, se possível, vai haver acareação, né? Um na cara do outro para dizer quem está mentindo, quem está falando a verdade. Mas, além disso, tem também as imagens, né? Áudios, vídeos de tudo o que foi dito e foi falado. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Tchau, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Aliás, apoiem o canal. Deixa eu passar aqui como é que é o nome desse negócio aqui? O Pix. Olha aí, o nosso Pix é esse aí, 61 98304 6113. Ajude o canal, gente. Me ajude. Tchau. Amanhã, mais tarde, eu coloco também a parte do Almir Garnier dando a entrevista que eu faço as observações. Tchau.